Meus queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. É um prazer retornarmos a esta casa para trocarmos algumas ideias acerca da doutrina espírita. O nosso tema de hoje envolve fenômenos mediúnicos, algum tipo de faculdade que são pouco conhecidas, é a pneumatografia e a pneumatofonia. A gente vai explicar um pouquinho sobre essas faculdades, mas antes de falar disso, vamos fazer uma outra abordagem. Dentro dessa abordagem, a gente vai e comenta sobre essas faculdades, tá certo? Muito bem. Se nós pudéssemos voltar no tempo, nós veríamos, segundo a narrativa de Emmanuel, na obra Paulo e Estevão, que Saulo, que depois mudou o seu nome para Paulo, é Paulo de Tarso, ele iniciou suas atividades apostólicas na cidade de Antioquia, que fica hoje no país chamado Turquia. Tá certo? E foi lá que ele começou os seus trabalhos. Ele não começou os seus trabalhos apostólicos na igreja, na Casa do Caminho, em Jerusalém, onde ficava Simão Pedro, Tiago, filho de Alfeu, e outros tantos, João e Filipe, que eram os 4 principais que tocavam a Casa do Caminho. Mas ele se instalou nessa cidade e começou a frequentar a igreja de Antioquia. E ele tinha uma especial ligação com um trabalhador que houvera sido discípulo de Pedro, que era Barnabé. Os dois formaram uma amizade muito bonita. Mas, enfim, ele se encantou naquele trabalho da igreja de Antioquia, porque lá, era afastado de Jerusalém, daquelas brigas, havia umas brigas políticas, umas brigas religiosas. Tanto é que a gente sabe que foi ali que houve a crucificação de Jesus, depois houve o apedrejamento de Estevão. Tudo por conta daquelas disputas religiosas, daquelas discussões intermináveis sobre questões religiosas, não é? E políticas também, e econômicas também. Porque a gente sabe que todos os conflitos e guerras que a gente tem notícia, mesmo que tenha um nome santo por trás dele, ali associado, mas normalmente o que está em jogo é dinheiro e poder. Mas enfim, em Antioquia não tinha esse problema. Ali se praticava, de fato, um cristianismo na sua maior pureza. E ali conviviam judeus e gentios. Gentios eram chamados as pessoas de outros povos que não professavam o judaísmo, que tinham outras formas de pensar, outro jeito de se comunicar, de interagir, de entender a divindade. Mas eles conviviam em perfeita harmonia. E na igreja de Antioquia, eles faziam, inclusive, havia uma prática interessante que eles tinham, que era, em alguns dias, eles iam para o campo. E lá, em meio à natureza, eles faziam reuniões, faziam lá seus estudos e oravam diante daquele espetáculo da natureza, um lugar mais isolado, né? É uma prática bonita, né? Que realmente nem sempre a gente faz, a gente poderia fazer, não é? Um trabalho desse tipo. E eles faziam na igreja de Antioquia. E a harmonia era muito grande entre eles. É ali nessa igreja que Paulo, a princípio, que ele era um ex-doutor da lei e houvera dominado as tribunas, mas naqueles momentos ali, quando ele se converteu ao cristianismo, ele houvera perdido não, estava suspensa a sua faculdade de oratória. Qualquer tentativa de fazer uma palestra não dava muito certo. Em compensação, como ele era muito inteligente, e quando se converteu, ele se aprofundou no estudo e na vivência do cristianismo, ele mantinha diálogos interessantes com as pessoas, principalmente os novatos que chegavam lá, procuravam ele e conversavam e conheciam aquela doutrina nova para muita gente. E uma das pessoas que chegou e conversou com Paulo, e foi à sua tenda e tinha reuniões periódicas, ele foi passando todo o conhecimento que tinha, foi um médico chamado Lucas. E esse médico, Lucas, é o mesmo evangelista, aquele que escreveu um dos evangelhos. E foi Lucas, eu não sei se vocês sabem, na igreja de Antioquia, foi ele que percebeu que os seguidores de Jesus não havia um nome, não havia uma denominação adequada para eles. Se chamava as pessoas do caminho. Ia dizer, mas as pessoas do caminho, os homens do caminho, caminhantes existem em todo lugar, por que não chamar cristãos? E foi ali que surgiu essa denominação, e todos adoraram aquela ideia, né? Inclusive, depois informaram a igreja de Jerusalém, e todos lá gostaram muito da ideia também, e a partir daquele momento passou-se a se chamar
seguidor de Jesus, de cristão. Embora, ainda hoje, a gente encontra até no meio espírita mesmo algumas pessoas que têm dificuldade de lidar com o termo Cristo e o termo cristão. Mas, se a gente pegar as obras de Kardec, a gente vê que há inúmeras menções a cristão, inúmeras menções a cristianismo, inclusive na versão em francês, para não dizer que é um erro de tradução. Então, não há por que a gente ter qualquer problema com o termo cristão, com o termo cristianismo, porque o espiritismo também, ele decorre, né? Tanto é que é chamada a terceira revelação, que é nos falado isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele decorre do cristianismo, que decorre do mosaísmo ou judaísmo, né? Vamos dizer assim. Pois bem, e nessa igreja, né, aquela igreja inicial, a igreja de Antioquia, onde havia uma harmonia muito grande entre as pessoas, os trabalhadores que ali estavam, havia fenômenos mediúnicos muito, assim, enfáticos, muito, assim, chamativos. Inclusive havia um médium, se não me falha a memória, o nome dele era Prócoro. E ele, numa noite, numa reunião, tiveram lá uma reunião mediúnica, um espírito se comunicou através dele e disse que haveria uma grande perseguição à igreja de Jerusalém. Próximo. Logo chegaria uma grande perseguição. E todos ficaram assim, né, preocupados, e resolveram pegar aquela mensagem. Inclusive foi Paulo que disse: pega essa mensagem e envie para Pedro, lá em Jerusalém. Levaram, Pedro a recebeu, e recebeu com surpresa, tranquilo. Não tinha nenhuma ameaça imediata. Alguns meses se passaram, foi deflagrada uma grande perseguição, e Tiago, o maior, Tiago, filho de Zebedeu, foi martirizado. Foi perseguido e martirizado, e ali desencarnou. Começava uma grande perseguição. Pedro tentou e conseguiu, né, pegar o corpo de Tiago para poder enterrar, fazer as cerimônias. Lá não enterravam, né, colocavam numa gruta, né, mais ou menos assim, é diferente, né, dos nossos costumes. Mas fizeram assim, só que aí ele foi preso também. Foi nesse episódio que, num dado momento, um espírito chega na cela e solta os cadeados de onde Pedro estava, e Pedro saiu. Simplesmente saiu da prisão, né? Um fenômeno também de efeito físico muito interessante. Mas o fato é interessante isso, né? Porque essas revelações, é lógico que a gente aprende com Allan Kardec, que toda revelação mediúnica deve ouvir, tudo bem, mas a gente não deve se acreditar em tudo e achar que tudo a ferro e fogo vai acontecer, mas a gente não deve desprezar também. Ivone Pereira, no livro Devassando o Invisível, ela diz que no ano de 1915, veja, 1915, depois vocês fazem a checagem disso, ela disse que eles tinham uma reunião mediúnica e ela disse que havia um médium que, para ela, é o melhor médium de psicofônico que ela já conheceu. Era um médium muito correto, um médium muito, assim, positivo, né? E ele trouxe uma mensagem de Bezerra de Menezes, né? Já que estou aqui na casa de Bezerra de Menezes, vamos citar ele. E Bezerra de Menezes, em 1915, através desse médium, fez a previsão do rádio, a chegada do rádio, veja. Depois vocês checam quando foi que chegou o rádio no mundo, quando foi descoberto, tá? E também da televisão e mais, que haveria um tempo que essa televisão iria captar o mundo espiritual. Bezerra de Menezes, em 1915. Ivone Pereira nos fala no livro Devassando o Invisível. O médium foi considerado, não, está obsediado. Pegaram e foram doutrinar Bezerra de Menezes. Depois o tempo mostrou que realmente era uma revelação. Só não chegou ainda, ele já chegou com a transcomunicação. Mas o que ele fala ali é que a ciência iria, sem querer, ia desenvolver uma televisão que iria captar. É assim que é a revelação que está lá. E eu não duvido nada disso, né? E Ivone faz até o comentário. Ao contrário do que a gente pensa, as pessoas que não acreditam muito vão ser convencidas não pela religião, mas pela ciência. A própria ciência irá chegar um dia e mostrar a realidade espiritual para todos nós. Pois bem, então, isso são coisas interessantes. E na igreja de Antioquia, também havia um tipo de fenômeno que é muito raro, que é o chamado fenômeno de voz direta, que é o que a gente vai estudar um pouquinho hoje, tá certo? A gente vai estudar um pouquinho porque a nosso propósito aqui não é aprofundar esse tema. Isso fica para os grupos de estudo aí, que Soares desenvolve com vocês vão aprofundar esse tema. Mas vamos abordar o que me parece ser o mais importante para nós. O fenômeno de voz direta,
Vai ser também chamado de pneumatofonia. O nome é complicado, né? Mas é voz direta. O que é isso? Porque existe a faculdade mediúnica da psicofonia, onde o espírito aproveita do corpo do médium e consegue se comunicar através da voz, né? Passando pelo corpo do médium, né? Utilizando o corpo do médium. Seja de uma forma mais inconsciente, ou seja, de uma forma consciente. E aí tem as inúmeras variações, as nuances, tá certo? Mas a voz direta, o fenômeno de voz direta, é uma voz que surge como se fosse no ar. Não está passando, não é através de nenhum médium diretamente pelo seu corpo. Embora tenha aí a contribuição da doação de fluidos, essas coisas todas. Mas é um fenômeno que Kardec, inclusive, estuda e comenta, que ele pode, inclusive, um espírito até dar um grito. Está entendendo? Comunicações de voz direta de nível inferior. Pode acontecer, tá certo? E isso aí não é raro. Às vezes, em algum lugar, você ouve uns barulhos, uns gritos, umas falas, e não sabe de onde é. Pode ser um fenômeno de voz direta. Não vamos também ficar neuróticos, né? Porque às vezes é o barulho do vizinho mesmo, né? Ele está ouvindo da vizinhança, não quer dizer que todo barulho que a gente ouça, toda voz vai ser um fenômeno, é um espírito falando com a gente. Mas ele diz o seguinte, que o fenômeno de voz direta com mensagens superiores, eles são raros. É mais difícil. E eu entendo perfeitamente, porque esse tipo de fenômeno, principalmente hoje em dia, com as tecnologias, é muito fácil de alguém dizer, mas isso é um microfone que está em algum lugar, porque hoje em dia tem uns aparelhos bem pequenininhos que você reproduz sons muito altos, né? E que eu acho que os espíritos não se preocupam muito com isso, de dar esse tipo de comunicação. Também deve ter uma certa dificuldade para realizar isso. E a gente percebe que os espíritos superiores, eles evitam certos tipos de fenômenos mais físicos, né? Eles preferem os fenômenos que têm, assim, especialmente a psicografia, a psicofonia, tá certo? Normalmente é assim, mas não quer dizer que não possa ocorrer. Em Antioquia, esse fenômeno de voz direta era muito comum. Era muito comum, tá certo? Inclusive, o convite para que Paulo e Barnabé começassem as viagens evangelizadoras, vamos dizer assim, de divulgação do cristianismo, foi feito através de um fenômeno de voz direta. É interessante, né? Mas, sim, inclusive, o fenômeno de voz direta é inúmeras citações, inclusive na Bíblia. Por exemplo, Moisés conversava com Deus numa sarça que pegava fogo, né? A sarça, e havia aquela voz. Era Deus. A gente sabe que não é um espírito se comunicando com ele, é um fenômeno de voz direta. E era de tal forma que as pessoas podiam ouvir, que inclusive às vezes Deus se manifestava na frente das pessoas. E as pessoas disseram lá a Moisés, olha, converse com Deus à parte e depois fala com ele. Porque eles ficavam com medo desse tipo de fenômeno. Imagina, ele está aqui agora, de repente tem uma voz assim, fala, Soares, vamos lá, vamos em frente, vamos continuar o trabalho, Soares. Dá um susto, não dá? Viesse do nada, assim, né? Pois bem. Temos também o caso da jumenta de Balaão, que é um caso que é muito citado, né? Que Balaão está com sua jumentinha e de repente a jumenta começa a falar. E aí a gente sabe que não é a jumenta que fala, isso é para fábula. A jumenta não vai conseguir falar, e muito menos dar uma comunicação mediúnica. A gente sabe que não é compatível. Kardec já estudou bastante isso, né? Mostra para a gente que a constituição do animal não permite que ele sirva de intermediário de médio para um espírito todo formado já. Embora, a gente viu até na reunião, lindo a reunião dela, né? De nossa irmã Mirela Colasso, falando sobre a constituição espiritual dos animais. Ela é uma doutora em veterinária e fez uma pesquisa linda. Vale a pena conhecer o trabalho dela, porque primeiro ela fez um mestrado e bateram nela, viu, na academia, porque ela não tinha feito todos os aparatos mais materialistas da ciência, né? Então, no doutorado ela fez, para provar o quê? Que tratamentos como acupuntura, fitoterapia e outros tantos que atuam no perispírito, homeopatia, né? Atuam no perispírito, tem efeito nos animais. E a pesquisa dela é linda. Ela comprova isso. Né? Que a acupuntura, inclusive ela trabalha com a acupuntura com os animais, mostrando o quê? Que os animais, embora não tenham um espírito formado como nós, mas ele já tem um corpo espiritual, lógico, mais simples. Mas Kardec já sabia naquela época que não é desenvolvido ainda o suficiente para dar a comunicação de um espírito com um humano.
O que aconteceu naquele fenômeno da jumenta foi um fenômeno de voz direta. E aí eu estou do lado da jumenta, eu e a jumentinha caminhando na estrada. Ouço uma voz, eu digo, foi a jumenta que falou. Mas não era, era um espírito. Tanto é que na passagem bíblica, depois ele vê o espírito está falando. Né? Mostrando que realmente era um fenômeno de voz direta, e não a jumentinha. O pobrezinho da jumenta só fala nas fábulas. Pois bem, a psicografia, a pneumatografia, que é a escrita direta, ela também é mais ou menos assim. Na psicografia, o médium está ali escrevendo com a sua mão, o lápis, a caneta. Na pneumatografia, a escrita acontece diretamente no papel. E Kardec estudou, e depois dele muitos outros pesquisadores estudaram esse fenômeno. Um especialmente o professor Zollner, um físico alemão. E ele pesquisou, porque esse tipo de fenômeno, ele dá margem muito para assim, a falcatrua, né? Até porque existem algumas tintas que elas têm efeito retardado. Você pode escrever e ela passa um tempo, depois ela sofre algumas modificações químicas, aí é que aparece a tinta. Então poderia ser alguma coisa assim, né? Então esse professor Zollner, esse físico, ele fez uma série de investigações e ele tomava critérios altamente rigorosos. Por exemplo, ele botava o papel dentro de uma caixa que a caixa era dele, o cadeado era dele, a chave ficava com ele, tá entendendo? E aí botava o pessoal lá, em médio, defeito físico em redor, e a escrita acontecia. Então, mas ele tinha todo o controle do fenômeno, para mostrar, por A mais B, que é um fenômeno espiritual real. São esses fenômenos. Agora, curioso para a gente, depois vocês estudam melhor no livro dos médios, para entender melhor como é que se dá esse tipo de fenômeno. Mas o que chama atenção para a gente, eu acho que é o que mais importa para nós. Na igreja de Antioquia, acontecia fenômeno de voz direta. Muitas comunicações belíssimas. O pessoal ficava encantado com aquilo, não se assustavam, não. Mas, depois de um tempo, Paulo fez suas viagens. Quando, depois de muitos anos, ele retorna para lá, já não havia mais o fenômeno de voz direta. Sabe por quê? E começou a haver disputas. Começou a haver aquela fraternidade, aquela harmonia que havia antes, começou a se dissipar. Começou um querer ser melhor do que o outro, um mandar, aquela coisa toda, um derrubando o outro. E é uma coisa que deve ter muito cuidado, né? E para nós que somos espíritas, isso é um recado valioso, porque eu já vi, por exemplo, eu vou contar para vocês, vocês não conhecem, não tem problema nenhum, mas vocês vão ficar espantados com isso. Porque na casa espírita, você tem uma diretoria, o presidente, né, o vice-presidente, o secretário, o diretor, o tesoureiro e outros diretores. E é feita eleições periodicamente, não é assim? Eu vi uma na casa espírita que eu fazia parte, né, estava às vésperas de haver uma eleição, e havia um presidente que ele era muito cuidadoso. E havia uma trabalhadora que ela queria implantar ideias mirabolantes. Não é aquela ideia, não eram ideias ruins, mas é aquela coisa, você só... A ideia, ela para ser boa, ela não basta ela ser uma ideia autêntica, uma ideia legal. Ela tem que ser também viável. E se não, você tem uma ideia boa, mas não tem gente para tocar aqui, como é que vai fazer? Não vai dar certo. E ele tinha muito esse cuidado, né? Ela queria fazer umas coisas muito grandes. É a mesma coisa aqui, ó, pessoal. Que tal você botar um orfanato aqui? Vamos comprar um terreno aqui, bota um orfanato, bota um asilo ali na outra esquina. São ideias ruins? Não. Mas como é? E dá para fazer? Talvez, mas tem que ir com muita calma. Tem que ter gente para trabalhar, tem que ter recursos, porque a casa espírita ela não vive no mundo dos espíritos. Ela, embora tenha contato com os espíritos, ela vive no mundo material, que precisa das coisas materiais. Então tem que ter cautela. Bom, pois bem. E essa moça, chateada porque esse presidente não dava o espaço que ela queria, o que ela fez? No dia da eleição, era uma cidade pequena, ela saiu andando pela... Não foi aqui em Caruaru, até porque é grande, né? Era uma cidade pequena. Saiu na casa das pessoas que iam votar, e ela sabia que iam votar nele. Saiu cedinho, quer dizer, foi adiada a eleição. Para poder só ir os que iam votar no outro candidato. Resultado, o pessoal não foi, teve a eleição, ganhou, era até uma mulher, a outra candidata. Né? Vejam a que ponto chega. Isso é um processo obsessivo grave que a pessoa está passando. E o pior é a falta de virtude. Né? De querer tomar pelo poder as coisas. O trabalho é um trabalho de amor. Como é que você vai fazer um trabalho de amor baseado na mentira?
Já começa errado. Pois bem, a outra assumiu, para surpresa dela, a outra botou as mesmas, a outra também tinha bom senso, botou os mesmos freios nela. Porque ela realmente é aquela pessoa que estava desequilibrada. Enfim, então quando começa esse tipo de coisa, esse disse-me-disse, um querendo passar a perna no outro, um querendo ser mais que o outro, um querendo saber mais que o outro, a vibração vai lá para baixo. Aí esses fenômenos bonitos, eles cessam. Então precisa ter muito cuidado. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem muito bonita, que eu até vou ler um trechinho para vocês, tá certo? O que ela nos fala de uma virtude que quando nós a perdemos, o trabalho vai por água abaixo. Vai ladeira abaixo mesmo. É rapidinho. Você tem que estar muito atento a ela. Que virtude seria essa? Tá? Primeiro ele fala assim, é uma mensagem do espírito François Nicolas Madeleine. A gente quando vê esse estranho, pensa até que eram 3 espíritos. Não, mas é uma pessoa só. Né? O cardeal Morlot, francês. Então é assim, olha. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desfiguram e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A modéstia é a humildade, né, gente? Ser modesto é ser humilde. E o que se opõe à modéstia, à humildade, é o orgulho. E veja como é que ele termina. Ó vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios. E que sabeis quão longe da perfeição está o homem. Jamais esbarreis em semelhante escolha, o orgulho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhes-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita virtude com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se iam perdido. Pela humildade é que um dia devem se reencontrar. E que coisa linda. Porque ele está nos dizendo aqui que você pode desenvolver uma série de virtudes, mas se não tiver a humildade, dando amparo, sustentação para ela, vai ter problema. Ela fica uma virtude capenga. Como é que eu posso ser caridoso? Como é que eu vou ajudar alguém, a beneficência? Eu vou entregar algo para alguém que está necessitando, mas eu vou me achando superior. Porque o orgulho é isso. É um olhar deficiente. É um olhar que crê que é maior do que os outros. E a humildade é um outro tipo de olhar. É um olhar que reconhece a sua pequenez diante de Deus e da criação. Meu Deus, como eu sou pequeno diante dessa grandeza toda. E olha para os irmãos, para as pessoas, como irmãos mesmo, como filhos desse mesmo Deus. Isso é humildade. Humilde não é achar inferior aos outros, não. Isso aí é baixa autoestima. Complexo, né? Um tipo de complexo aí que a pessoa tem. Mas a humildade é a gente se vê como um igual. E quando falta isso, esses fenômenos mais bonitos, não só de voz direta. Se a gente envereda por um caminho do orgulho, os contatos com os espíritos ficam prejudicados, com os bons espíritos. Quer ver? Porque no livro dos espíritos, no prolegômenos, ou seja, na introdução, nos comentários iniciais de Kardec, ele narra uma mensagem que vem dos espíritos, da falange do Espírito de Verdade, fazendo uma advertência para ele. Olha só a advertência que os espíritos fazem para ele. Lembra-te de que os espíritos bons só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. Eles se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, um véu. E Deus não pode servir-se do cego para fazer compreensível a luz. Olha só. Então, os espíritos advertiam já a Kardec, olha, estamos com você agora. Se enveredar pelo caminho do orgulho, você vai seguir só.
Tá certo? Graças a Deus ele não enveredou. Tá certo? Ele fez o trabalho dele magnificamente. Mas isso é uma advertência para nós que somos os seguidores. Para que a gente não permita que esse véu encubra a nossa vista, porque o orgulho faz a gente ficar cego. Bezerra de Menezes, deixa eu contar outra história dele. Em 1836, não, 56, se não me engano. Não importa. Ele estava fazendo uma palestra. Quando terminou sua palestra na Federação Espírita Brasileira, se não me engano, era no Rio de Janeiro nessa época. Depois é que foi para Brasília. Quando terminou a palestra, ele foi conversando com um, com o outro, que ele era uma pessoa muito delicada, ele se preocupava se o que ele havia dito havia ofendido alguém, então ele procurava com os mais próximos saber. Ele tinha essa preocupação, esse cuidado com as pessoas. E quando ele estava conversando com as pessoas ali, ele olha lá para o fundo, na escada, havia um homem com o cabelo todo despenteado, uma aparência suja, a roupa maltratada. E ele, naquela hora, ele vê. Veja, o orgulhoso não vê isso. O orgulhoso não vê. Porque ele está tão entretido consigo mesmo que ele não consegue ver a necessidade alheia. Quando ele passou no meio da multidão, que ele viu, ele percebeu na hora. Quem é humilde consegue fazer isso. Quem não é, não consegue. Porque tem um véu. Quando eu me acho melhor do que os outros, eu não consigo enxergar o outro. Quando eu me vejo como um igual, eu sinto a presença do outro. Eu sinto a necessidade do outro. Sem humildade eu não consigo. Bezerra tinha isso de sobra. Ele vê, se aproxima do homem. Quando chega lá, o homem diz: Bezerra, porque Bezerra é um médico dos pobres, né? Bezerra não é feito esses médicos, que a gente vê, com todo respeito, se alguém for médico aqui, quem estiver ouvindo, tem médicos maravilhosos, né? Mas tem médicos que se você tem plano de saúde, você só consegue agendar para daqui a 6, 7, 8 meses. Se você vai pagar em dinheiro, na semana que vem já tem uma vaguinha para você. E se não tiver plano nenhum, você não vai conseguir nunca. E Bezerra atendia gente que não tinha dinheiro para pagar, que não tinha dinheiro para comprar remédio, ele ainda ajudava, a ponto de dar o que tinha dele. É um exemplo do que é ser médico, com todo respeito quem não faz isso. E cada um está no seu nível, né? E às vezes a pessoa não faz muito, mas faz um pouco, né? De vez em quando. Mas é um problema. Veja que André Luiz, quando volta para o mundo espiritual, ele percebeu que ele, durante toda a vida dele, só atendeu uma pessoa de graça. Só uma. E para surpresa dele, foi a única pessoa que dirigiu uma prece por ele. Veja só que interessante. Pois bem, aí ele se aproxima, o homem diz: olha, eu estou aqui, minha mulher está em casa, os 2 filhos estão doentes, estão famintos, eu também estou aqui com fome, estou doente, olha, estou febril, não sei o que fazer mais. Aí Bezerra, olha, eu só tinha passagem do bonde. Até o anel de formatura dele ele já tinha dado. Olha que coisa. Um grande missionário, Bezerra. É lógico que a gente não vai conseguir ser igual a ele de hoje para amanhã. Mas ele é uma inspiração para todos nós. Então os olhos se umedecem de Bezerra. E ele faz uma prece muda a Maria de Nazaré. Faz aquela prece. Né? Aí olha para o homem e diz assim: meu irmão, você confia na Mãe Santíssima? E o homem disse: confio muito. Então, em nome de Maria, Mãe de Jesus, receba esse abraço. E Bezerra abraça ele fortemente e demoradamente, transmitindo toda aquela vibração de amor para aquele homem. Diz assim: agora, meu irmão, vá para sua casa e transmita esse abraço para sua esposa e para seus filhos, como um presente de Maria. E assim o homem fez. Mas Bezerra foi para casa preocupado. Será que eu fiz tudo que estava ao meu alcance por aquele homem? Ele não tinha nada para oferecer. A situação de Bezerra era tão séria financeiramente que os amigos tinham que ajudá-lo de encaixar na lista de atendimento de pessoas que podiam pagar. Porque se tivesse no dia 100 pessoas e as 100 não podiam pagar, ele ia atender as 100 sem cobrar nada. Então os amigos incluíam na lista para ajudá-lo, para ele não ficar tão prejudicado. Porque era amor demais. É muito desprendimento da parte dele. Pois bem, como Francisco de Assis, são espíritos assim que é um amor sem medida, é um amor incomensurável. O tempo passou, uma semana, Bezerra fazendo novamente a palestra lá.
Quando ele termina, ele vê o homem. Se aproxima, o homem está alegre. E ele se aproximou, o homem disse: obrigado, Bezerra, obrigado por sua bênção, a bênção que você me deu de Maria. Eu fui para minha casa, já me sentindo melhor. Quando eu cheguei em casa, eu abracei minha esposa, abracei meus filhos, fizemos uma prece a Maria juntos, bebemos água e fomos dormir. No outro dia, acordamos já todos sem febre, bem dispostos. Ninguém sentindo, é como se tivéssemos tido uma refeição. E me veio uma inspiração de ir a um determinado lugar, e eu fui até lá, abriram a porta, eu contei o caso e consegui um emprego. Estou empregado já até hoje. É feliz da vida. E os dois se reuniram e fizeram outra prece a Maria, agradecendo por aquele amor. Então, meus irmãos, a humildade é a base de toda manifestação para o bem. Porque não basta comunicação mediúnica, gente. O espírito se comunicar é uma coisa que sempre existiu e tem por aí afora. A questão é se comunicar a mensagem produtiva para o bem. E isso só se dá num ambiente em que as pessoas estão sinceramente buscando ser humildes. Mesmo que ainda não seja perfeitamente humilde, mas está tentando. Combatendo o orgulho para quebrar esse véu que nos deixa míopes em relação à realidade. Então, que possamos seguir adiante com nossos esforços no bem, aprendendo, conhecendo, lógico, a gente como espírito a gente vai conhecer esses fenômenos, mas mais importante que isso é conhecer o que se passa dentro da gente. Porque o orgulho ele tem diversas facetas. Ele é muito insinuante. E às vezes a gente pensa que está fazendo uma coisa muito boa, mas na verdade a gente está cheio de orgulho. Me permite contar um caso, só para terminar, tá certo? Há muitos anos atrás, não sei se eu já contei isso para vocês. Eu fazia parte de um grupo que, lá no Bom Dia, em Recife, a gente tinha a campanha do quilo, a gente fazia a campanha do quilo e a gente identificava quais eram as casas que estavam mais carentes. E durante a campanha do quilo, né, Tião, você não dá nada durante a campanha do quilo, mas você pode ir depois lá, porque, né, durante a campanha você não tira nada da sacolinha para dar a ninguém, você leva tudo para o centro, né, mas depois você pode voltar lá. Então a gente voltou numa casa e a situação era muito precária. Era uma senhora, era uma casinha de madeira, muito simples, era um vão só, e morava ela e a irmã, duas senhorinhas. E não tinha nada para comer. Elas não tinham nada, a gente levou uma feira para elas. Chegamos lá, conversamos um pouco, e aí descobrimos a situação. Ela morava nessa casa, ela não conseguia arrumar emprego por conta da idade e porque a outra irmã tinha problema mental, e ela não podia deixar a irmã sozinha, porque se deixasse ela sozinha, ela tirava a roupa e saia correndo no meio da rua. Vê que situação. E ela não podia tirar o olho dela um momento sequer. Ficava ali tocaiando a outra irmã, duas senhorinhas já, bem idosas. E a gente deixou lá a feirinha, tudo bem. E quando a gente ia embora, ela disse: olha, vocês querem, eu vou passar um cafezinho, vocês querem tomar um cafezinho? Eu já contei isso aqui para vocês? Não? Ah, tá, que bom. Aí veja, olha o meu raciocínio. Vejam como o orgulho ele é insinuante. Eu pensei assim, ora, ela já não tem nada. A gente está trazendo uma feira para ela. A gente vai consumir o que a gente trouxe? Alguém aqui pensaria isso também? Ela disse, olha, não vamos não, a gente precisa ir e tal. A gente foi saindo. Quando eu ia saindo, aí veio aquela voz interior, né? Na verdade, alguns pensam que é uma manifestação só do espírito. Não, são os nossos guias que nos dão os recados. Aí, por orgulho, a gente quer dizer que é da gente, né? Somos nós. Não, mas vem aquele puxão de orelha, volte. Aí eu parei assim, olhei para trás, a bichinha estava lá, assim, meio triste, né? Aí eu, meu Deus do céu. Aí eu, olha, mudei de ideia, vou aceitar seu cafezinho. Ela ficou tão feliz. Veja, o orgulho nos impede de enxergar a necessidade do outro. É orgulho. Você se acha superior. Eu sou um benfeitor, eu vim trazer uma coisa aqui e ela vai me dar o quê? É orgulho. Eu me acho superior. Só a humildade nos aproxima e nos faz enxergar verdadeiramente o outro. Ela passou o cafezinho. Foi o melhor café que eu já tomei na minha vida. Eu, outro colega, um copinho americano, um cafezinho preto com 2 bolachinhas creme cracker cada um. E ela feliz da vida. Por quê? Ela estava compartilhando, ela estava recebendo uma visita na casa dela, ela se sentia bem em fazer aquilo. Era muito mais valioso do que simplesmente receber uma filha. Precisamos estar atentos, porque o orgulho é insinuante. Né? E ele vem assim e nos cega. A gente precisa estar atento.
devagarzinho, de vez em quando a gente cai, tropeça, vem uma advertência, mas a gente segue adiante. Meus queridos, foi um prazer estar com vocês, que Deus nos abençoe hoje e sempre.